estudar sobre a parábola da viúva e do juiz. Eu vou ler Lucas 18, de 1 até o verso 8. Eu vou ler na versão da linguagem de hoje, para estudar acaba ficando melhor. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que não temo a Deus e também não respeito ninguém, porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita socorro dia e noite? Será que ele vai demorar em ajudá-los? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Muito bem, Jesus está contando essa parábola um pouco depois de falar 17, de 20 a 27, Jesus está falando sobre a sua volta, a segunda vinda. E os discípulos perguntam: Senhor, onde vai acontecer? E Jesus responde: onde estiver o cadáver, aí estará os urubus, dizendo que seria impossível não ver a sua volta. Então Jesus conta essa parábola. Parece uma coisa que está um pouco desligada do assunto, mas nós vamos ver que não, que Jesus continua falando sobre a sua volta. Bom, primeiro nós vamos ver um pouquinho como é que era o sistema judaico, o sistema judiciário judaico. Esse sistema, ele tinha uma corte suprema, que era o sinédrio, que era composto por 70 pessoas, mais o sumo sacerdote. A palavra sinédrio vem da palavra em hebraico sentar junto, esse é o significado. Esses 70 homens ainda é uma tradição que eles trouxeram do deserto. Vocês se lembram que quando Jetro foi visitar Moisés, ele viu que Moisés sentava o dia inteiro para julgar o povo. Ele falou: Moisés, deixa de ser doido, por que você não reparte isso aí? Pega 70 pessoas que você confia e divide em 70 vezes o seu trabalho. E Moisés achou a opinião boa e assim o fez. E essa tradição dos 70 continuou. Então o sinédrio ainda é uma continuação disso aí. Ele era composto pelo sumo sacerdote, pelos levitas, pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus e pelos anciãos. Não bastava de ser velho, precisava ter din-din para fazer parte do sinédrio, certo? Uma pessoa velha e pobre dificilmente chegaria no sinédrio. Todos ali eram pessoas de posse. As pequenas causas que eram julgadas na Palestina, em cada cidade você tinha um juiz, um meirinho e um oficial de justiça. Então essas três pessoas representavam a justiça ali. Se a pessoa não ficasse satisfeita com o resultado, ela podia levar o seu caso até o sinédrio, mas ela precisa ter dinheiro para isso. E esse juiz não é como hoje, e acontece em muitos locais, que você tem aí um concurso público, não. Eram pessoas de influência, significavam que eram pessoas que tinham dinheiro, já de uma certa idade, né? Considerava-se então que a pessoa era madura para poder escolher e era uma pessoa que devia ser muito bem conhecida na região. Esse era o juiz, tá? Mas isso tudo funcionava sobre a permissão de Roma. Por exemplo, o sinédrio não poderia condenar ninguém à morte.
Tanto que quando é para condenar Jesus à morte, Caifás manda Jesus até Pilatos, para que Pilatos dê a sentença. Então a sentença capital não era permitido ao sinédrio. Podiam julgar outras questões e tinham liberdade para isso, certo? Mas a pena capital apenas o governador da província poderia fazê-lo. E os juízes só poderiam ser homens, como os membros do sinédrio também, só homens. E perante o tribunal só poderiam comparecer homens para fazer reclamação. Mas quando a mulher ficava viúva, ela passava então a representar o seu marido ali. Então ela poderia então levar o caso até o juiz. É o caso da viúva. O texto fala que esse homem não temia a Deus ou aos homens. É o tipo de pessoa assim, muito poderosa, sabia que tinha as costas quentes, então ele não dava satisfação dos seus atos a ninguém, nem mesmo a Deus. E ele deixa muito claro isso no texto. Então ele fazia o que queria, do jeito que queria e na hora que queria. Esse era esse juiz da parábola, que não deve ser muito diferente do que realmente acontecia naquela região, né? Porque parece que a parábola não causou muito escândalo, não. Ela disse bem quem é que estava ali, tá? Então, diante dele, você tinha uma viúva pobre, tá? O juiz não tinha prazo para decidir as causas. Ele podia decidir quando ele quisesse. Mas ela precisava da decisão. Então ela começou a importuná-lo. E foi tanta importunação, foi tanta... A paciência dele foi testada, que ele resolveu decidir e dar a sentença favorável a ela. Então esse homem que é um iníquo, que não temia nem a Deus nem aos homens, aqueceu a viúva. Já pensou nisso? Além de mulher, que não valia nada, era viúva, não tinha um homem para defendê-la. E então, esse juiz decidiu a favor dela. Que ensinos nós podemos tirar dessa parábola? O primeiro, fica claro logo no começo que Jesus está falando da parábola para ensinar sobre a oração, a importância da oração. Isso é uma coisa muito interessante, né? Se até um juiz iníquo poderia ter a sua sentença influenciada por uma pessoa, quanto mais o nosso Pai, que é justo, bom e misericordioso, quanto mais Ele. Então é preciso que nós toquemos no coração de Deus com as nossas orações. Então essa é o primeiro ensino, o segundo ensino. Ainda agora no contexto da volta de Jesus, tem uma lição interessante aqui, é que essa volta poderá ser abreviada se nós importunarmos a Deus. É interessante isso, né? Nós temos em nossas mãos a capacidade de antecipar a volta de Jesus através da oração, do rogo. Mas é interessante que o final da parábola, Jesus diz o seguinte: por acaso o Filho do Homem achará fé na terra quando ele voltar? Exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. Cada dia mais nós estamos frios. Vocês veem as igrejas aí se reunindo para fazer, no meio evangélico, como é que chama o nome? Campanha. Então, campanha disso, campanha daquilo. Eu nunca vi uma igreja se reunir para fazer campanha para pedir a volta de Jesus. Isso eu nunca vi.
Porque a grande maioria não está interessada na volta de Jesus. São como aquelas 5 virgens da parábola do azeite. Então, quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar alguém orando ainda? E essa parábola fala sobre isso, né? Mas não só sobre a volta de Jesus, do poder que a oração tem de modificar as coisas. Se até um juiz iníquo é tocado, por que não Deus, que é rico em amor e misericórdia? Então é preciso que nós aprendamos mais sobre a oração. Não é aquela oração formal, não. É aquela oração onde você se derrama diante de Deus. Porque isso muda as coisas. Porque Deus faz mudá-las. Que Deus os abençoe.